Não é esse. Aleluia a Deus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro verso até. Glória a Deus. No 15 a seguir, vamos lá. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros e, cheio de júbilo, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que as 99, justo que não necessita de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por esta palavra. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, com o teu povo e com a minha vida nessa noite, através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis nos assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A reflexão que eu quero trazer nesta noite para a minha vida e para as nossas vidas vai falar de uma dracma perdida. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e vai à casa e procura até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Jesus estava falando, e ali o Senhor falou essa parábola, porque havia uma mulher que, no meio daquele povoado, naquela casa, a palavra vai dizer que ela perdeu a dracma. E ela não perdeu a dracma na rua, ela perdeu a dracma dentro da sua casa. E ali o Senhor faz uma pergunta, dizendo que seria necessário acender a candeia para procurar aquela dracma, que era necessário encontrar. E ela estava triste porque ela havia perdido, e ela estava dentro da sua casa com algo que ela precisava, mas estava escondido, estava perdido. A pergunta dessa noite para mim e para a sua vida: o que você tem achado ou o que você tem perdido? O que você perdeu dentro da sua casa? Porque a nossa casa, o nosso lar vai trazer a nossa família, e a nossa família vai trazer Jesus para perto de nós, porque Jesus vai falar de família. Jesus vai falar para alguém assim: a tua família está lá fora, os teus irmãos, a tua mãe, os teus parentes estão lá fora. Alguém vai falar para ele, ele vai dizer: não, os meus parentes são todos aqueles que proclamam, que falam o meu nome. Ou seja, Jesus nos trata como família, algo íntimo, porque família é intimidade. Família é algo que traz para perto de nós uma proximidade maior. Nesta noite, o Senhor, somos aqui como uma família especial para Jesus. Mas nesse texto bíblico, dracma, antiga, unidade, moeda da Grécia, substituída pelo euro, as mulheres casadas usavam uma guirlanda na cabeça, onde havia uma moeda, sinal profético da perpetuação da sua geração, respeito e honra. Há certos valores que não têm preço, não podem ser comprados, mas adquiridos. Aleluia. Aquela dracma significava uma honra
honra para aquela mulher. E perdendo aquela dracma, ela ficou uma mulher dentro da sua casa desonrada. O Senhor está, aleluia, trazendo a dracma perdida. E o Senhor também comparou a dracma perdida como uma ovelha perdida. Porque alguém que tinha 100 ovelhas perdeu uma delas, mas ele voltou a buscar aquela que havia se perdido, deixou as 99 e foi à busca daquela que se perdeu. A importância de buscar algo que se perdeu, aleluia, o Senhor nos ensina que nós precisamos amar, aleluia, a ovelha que se perdeu também. Ela precisa ser encontrada, e você pode ser um, aleluia, que vai buscar essa ovelha e vai fazer a diferença na vida dela. O Senhor nos ensina que nós precisamos amar a ovelha que se perdeu, que se desgarrou e não se encontra mais no aprisco. O Senhor vai falar, aleluia, que existe ovelhas perdidas e é necessário nós ir atrás daquela que está perdida e ferida e machucada. Diferente da dracma, o Senhor Jesus falou da ovelha. E o Senhor, aleluia, essa mulher triste, citada por Jesus na parábola, acende a candeia, aleluia, porque no escuro não se encontra valores. Precisamos abrir nossos olhos da visão espiritual para que nós possamos encontrar os valores perdidos. O Senhor quer fazer nós nos encontrarmos aqui nesta noite. Glória a Deus. A luz, ação reveladora do Espírito Santo. Ao homem, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a tua vida para você tocar nas coisas sagradas que é do Senhor. Esta mulher precisava fazer algo que ninguém poderia fazer por ela, irmã. Varrer a casa, erguer os tapetes e procurar a dracma. Nesta noite o Senhor fala comigo e fala com você: procure aonde está a dracma perdida. Você pode ser uma delas. E o Senhor te encontra aqui nessa noite. Era necessário procurar. E o Senhor disse mais ainda: encontrando ela, faça uma festa. Chame as amigas, a palavra diz amigas, vizinhas, e convide todas e faça uma festa para comemorar que você encontrou a dracma perdida. Haverá um encontro especial na tua vida, o encontro particular. O apóstolo diz que a pessoa deve encontrar dentro de si algo que se foi perdido. Quando a palavra fala de casa, quando a palavra fala de família, muitas vezes dentro de nós estamos perdidos, sem uma direção, sem um lugar, sem um caminho a seguir. Mas o Senhor fala nessa noite para mim e para você: qual é a dracma que você perdeu? A pergunta. Aleluia! Qual é a dracma que você precisa encontrar? O Senhor diz que é para você sair procurando por aí, não. Dentro de você. Dentro de você. Que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Porque a sujeira impede de encontrar a moeda, valor perdido. A sujeira vai penetrando na alma do homem pelo sistema corrupto, mídias, malícias e etc., de tal forma que este tem dificuldade de achar seus valores perdidos. Lixo eletrônico, lixo emocional de hoje distorce os valores. Chorar no apelido, atitude para resgate de valores. O Senhor quer resgatar
alguém aqui. O Senhor quer resgatar a tua vida para valores especiais. E sobre o sedento, que Ele derramará água. Aleluia. Jesus disse que não é para darmos pérolas aos porcos. Aleluia. Procurar até encontrar. Muitas vezes nós queremos andar com porcos, queremos estar com eles, mas o Senhor diz: não vão chegar até você, porque o Senhor está dizendo nessa noite: separar, aleluia, a tua vida, a tua história. Olha, o Senhor está falando direto comigo aqui nessa noite. O Senhor está separando o joio do trigo. O Senhor está renovando, o Senhor está trazendo, aleluia. E o Senhor está dizendo: pode continuar procurando, porque não vai demorar muito. Você vai encontrar a dracma, você vai encontrar o seu caminho, você vai entender que é o Senhor que te chama, que é o Senhor que te guarda, que é o Senhor que te livra, e que é o Senhor que te dá novas experiências, e que é o Senhor que te ajuda, e que é o Senhor que te sustenta, e que é o Senhor que está na peleja, e que é o Senhor que abriu o mar, e que é o Senhor que fez o povo passar em terra seca, e que é o Senhor, e que é o Senhor, e que é o Senhor, e que é o Senhor dos senhores, e Ele está aqui nesta noite e diz para mim e para você: por que você tem andado preocupado e ansioso? Se Ele é o Deus que te alimenta, se Ele é o Deus que traz o alimento, Aleluia, Deus. Glória a Deus. vai ter festa na casa. Vai ter festa na casa. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso Deus. Aleluia. Qual o tesouro que você perdeu da sua casa? Muitos não têm comunhão mais. Comunhão. Trazendo a comunhão para a nossa mesa, para a nossa casa. Diálogo e paz. Porque é muito difícil você conviver dentro de um lar que não tem diálogo, que não tem nada. É muito difícil você conviver com pessoas que não respeitam o teu espaço, que não respeitam você. Dentro da nossa casa deveria ser o melhor ambiente de se estar. Mas muitas vezes tem pessoas que preferem ficar na rua do que voltar para dentro das suas casas, porque não suporta. Não suporta estar perto de pessoas que estão dentro da sua casa. Porque elas perderam o amor. Perderam a graça. Mas o Senhor está dizendo: eu te encontro. Você precisa identificar qual a dracma que você perdeu. E assim, identificando, iniciar a busca por ela. Nada mais urgente do que restaurar as bases da nossa casa. Igreja, deixar um recado de Deus para a tua vida aqui. É tempo de despertar. Porque hoje, correu uma dor, doeu a barriga, não dá mais. Passou um negócio lá, não dá mais. Tudo é não, é não, é não, é não para as coisas de Deus. Nós temos que ter perseverança. Precisamos estar ligados, afiados no céu. Porque o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para nós pecarmos e perdermos a nossa bênção, até a nossa salvação, igreja. É um simples culto. É um culto de comemoração, é um culto de vitória, é um culto de bênção. Sua família é o maior patrimônio que você possui, entenda. Bens, diplomas, sucesso profissional perde o significado para você sem a felicidade da sua família. É ou não é verdade? É verdade. Não tem sentido. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a família presente, se você não tiver o carinho e a atenção da sua família, nada serve. Pode ter o que você quiser. Eu vejo gente que tem coisa que é milionário, é riquíssimo, mas vive numa tormenta, vive numa guerra, não tem paz, não tem alegria, porque não conhece Jesus. Então eu quero
deixar essa palavra aqui sobre isso, para que você volte para sua casa e faça uma autoanálise, porque muitos de nós cristãos realmente, vou falar de nós, precisamos achar os nossos valores para continuarmos na caminhada, porque não está fácil, mas Deus dá vitória, amém? Você crê assim? Glória a Deus. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família, porque tem gente que fica tão ansioso pelo sucesso, pelas coisas do sucesso. Ele quer só mídia, ele quer crescer, ele quer aparecer, ele quer ver, ele quer se ver, na verdade, mas ele não quer aprender a palavra, ele não quer viver no propósito. E o Senhor fala assim, que isso nada compensa se a sua família for fracassada. Se você perder a sua família, perder tudo e ficar com sucesso, você vai perder a família e vai perder o sucesso, porque o sucesso não traz a tua família de volta, mas a tua família, que é Jesus, traz a tua alegria de volta para a sua casa. Aleluia! Precisamos estar unidos com a nossa família. E há pessoas que querem alcançar o sucesso por meio de voos solitários, fazendo carreira solo, deixando tudo para trás. Família, igreja, só pensa no sucesso. Mas será que no sucesso, se ele tiver uma doença, ele vai ficar lá ou ele vai voltar para sua família? Deus está dizendo, o teu sucesso não vai compensar se você estiver doente. O teu sucesso não vai fazer a diferença se você perder o seu caráter, se você perder a sua família, se você perder o que o Senhor te deu no teu nascimento, que foi o teu nome, que é a tua honra, é o teu nome. E a palavra diz, honra pai e mãe para que tenha anos de vida. E o Senhor nos ensina, como a minha irmã leu essa palavra, que nós precisamos aprender a palavra e viver da palavra. Então, nada disso vai valer a pena se você não estiver com a sua família, se você não estiver enraizado com a sua família. Mas é bom, eu vou fazer tudo. Tem gente que fala assim, eu vou fazer a obra, eu vou deixar tudo. Se o fulano não for, eu vou. Se eu acontecer, eu vou e não vou deixar para trás. Eu vou seguir em frente. Vai lá que você vai quebrar a tua cara. É verdade. Vou começar a crescer aí, vou largar minha mãe, vou sumir, vou fazer a obra. Vai que você vai quebrar a cara. Porque você tem que estar conectado com Jesus e conectado com a sua família. Bate palma para Jesus porque Ele merece. Glória a Deus.